Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 577, e minguando até 713 dias, 14 de julho de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, ok? Blog diário de 577, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 45, Consciência da Glória, parte 11, ok? As numerologias, elas podem estar erradas muitas das vezes na forma que eu expresse, ok? Mas eu sempre deixo ela especificado no título para que vocês possam ter praticidade em acompanhamento, para ficar isso prático nas vossas consciências. Deixo no título para ganhar uma praticidade, para que vocês possam, de uma certa forma, né, estar identificando o vídeo, fazer um comentário com uma pessoa, ver qual o vídeo que for de interessante para vocês. Vocês vai pela explicação, pela numerologia do vídeo, ok? Este vídeo, por exemplo, é o vídeo de 577. Eu esse é o 577, né, parte do blog diário, 570 dias, 570 dias de blogs diários gravado, ok? Vai pelo numerologia do vídeo para que vocês possam ter mais praticidade, fazer um comentário, né, levar isso à consciência das pessoas, fazer com que elas entendam que isso pode ser uma coisa boa a partir do momento que elas têm uma realização com Deus, certo? Não com o corpo emocional, porque o corpo emocional ele só vai explicar quem nós somos e uma vez só e pronto, certo? O que que eu quero dizer? Existe várias formas de você se realizar. Nesse nosso corpo, ele é relativo do tempo, né? Eu posso me realizar com uma certa coisa, outras pessoas não podem realizar com as mesmas coisas que eu estou realizando. Por exemplo, muitas das vezes uma coisa que me traz alegria, né, que faz eu ficar realizado, é eu estar presente no trabalho social. Agora, outras pessoas, elas podem entender que isso seja uma coisa ruim, sei lá, só para que vocês entendam. Ou seja, tudo ganha uma diversidade de compreensão sobre aquilo que nós entendemos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, ganhando essas relatividades sobre o conceito, sobre o tempo que nós estamos relacionando esse nosso corpo emocional no tempo, certo? Cada uma pessoa vai reagir de uma forma, vai se realizar de várias diversidade de forma, entenda isso, ok? Entenda que esse nosso sentido é relativo, esse nosso corpo é relativo, o tempo é relativo ao nosso corpo, o nosso corpo é relativo ao outro corpo emocional, nunca vai se repetir as mesmas coisas, certo? Se vocês quiserem entender a diversidade de relatividade sobre um corpo e outro, você entenda, você belisca a pessoa, certo? Você vai entender que o mesmo quem está beliscando não é quem está sentindo a dor, né, não é aquela pessoa que está beliscando, é aquela pessoa que está sendo beliscado. Vamos entender isso. Então você entende que é relatividade, né? Relatividade é isso. Eu sinto uma coisa, a pessoa sente outra coisa diferente, às vezes pelos mesmos propósitos, né? Entenda isso. E a relatividade maior que traz realidade para todos nós, hoje
né, no final dessa crise, é o Cristo, né, e que no futuro ele vai ser a glória de um corpo comum, né, a realidade, quando todo mundo tiver ciência de tudo que é real para ele, né, ter essa ideia de estar relacionando o seu corpo uma vez, né, entendendo a relatividade sobre outros corpos, então nós vamos ganhar essa consciência da glória de um corpo comum, que é o Jesus, hoje é o Jesus do relacionamento social, esse Jesus do relacionamento social está negado de todas as formas, compreenda isso, ok? É muito interessante vocês colocar isso nas suas consciências. Eu sempre deixo um blog que antecedem a esse, e um blog que antecipe a esse na descrição do vídeo, para que vocês possam relacionar isso em vossas consciências, certo? Com respeito, com carinho, com dedicação, faça isso e vocês terão a consciência, certo? Vocês vão ter ciência sobre aquilo que você quer relacionar a outro corpo emocional, entender que o seu corpo emocional é relativo a outro corpo, e entender que o seu corpo emocional é relativo ao tempo, entenda isso. Quando você tiver ciência nisso, vocês vão conseguir se realizar, você vai entender todos os propósitos, né, daquilo que é sua consciência, daquilo que é a consciência do outro, né, são diversidade, aquilo que é os planos de Deus, que hoje é Cristo, no futuro o plano de Deus vai ser o nosso relacionamento social, a glória de um corpo comum, ainda continuando com essa ideia do Cristo ainda, ele não vai embora, nós podemos formar, né, uma glória para Deus, Deus de que todos os corpos estejam conscientes, certo? Porque o Cristo ele ainda vai segurar o sinal de Deus, que Deus levou todo mundo em juízo, mas a glória de um corpo comum ele pode representar cada corpo em específico, e se todos os corpos estiver gloriado, nós temos aqui o que Deus tivera criado no seu paraíso, o poder de Deus, a glória de Deus, né? Que para muitos ainda a glória de um corpo comum vai ser como, né, se estivesse no paraíso, né? Que você tem relatividade, tem consciência em tudo, então não tem por que ser diferente. Mas aí o que acontece? Vai ainda ter aquelas divisões, né? Uma pessoa ruim, outras consciente, boa, tranquilo, trabalhando isso dentro da sociedade, relacionando isso pacificamente, tranquilo, não digo boa, né? Mas relativo a outro corpo, que não leve prejuízo a outro corpo. Entenda isso, são diversidade, certo? Essa ideia de você falar bom é muito ruim, porque você é relativo, né? Tudo que quando você relaciona outro corpo é relativo, quando você relaciona o tempo é relativo, tudo vai ganhar essa ideia de estar mudando de formas dentro do tempo, entenda isso. Eu também deixo na descrição a abertura desse blog diário, né, desse título, os 4 planos espirituais das palavras, também deixo uma referência desse título, ok? E vou deixar o subtítulo e vou também e a partir desses blogs que eu estou produzindo, eu vou colocar, como referência do subtítulo, a leitura corrida, né, de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse é o primeiro, né, da expressão livre. Eu tenho por hábito fazer 4 blogs diários e depois fazer a leitura corrida sobre esses 4 blogs diários, a qual eu fiz uma expressão livre. Compreenda isso, eu trabalho em 4 blog, eu faço a expressão livre, e no quarto e último blog eu faço a expressão livre e leio, faço a releitura de tudo que fora dito nos últimos blogs diários. E esse blog que eu faço a leitura corrida, eu estou fixando ele, né, como referência do subtítulo, para que vocês possam ter praticidade, para que vocês possam compreender, eu quero ver como que foi isso na expressão livre. Vocês podem identificar os números dos blogs, né, sobre etapa. Eu estou pensando ainda se eu vou ler os números dos blogs diários para especificar qual que seria os números do blog diários. Eu estou pensando, né, como que eu vou relacionar isso de uma forma prática. É ideal porque eu estou com uma dúvida, porque às vezes o importante é você fazer a leitura corrida, certo? Aí as pessoas elas vai entender, eu acho que é isso, eu entendo isso, né, a leitura corrida de tudo para ficar um texto, conectado ao outro, né. Vamos fazer dessa forma, leitura corrida, não vou ficar especificando quando eu estiver fazendo a leitura corrida, eu não vou ficar especificando o número do blog não, mas se você estiver,
acompanhando este blog diário, vocês vai ter ciência, vai estar consciente de tudo, certo? Então essa ideia vai ficar muito clara para você de tudo que está sendo dito. Por quê? Às vezes a gente se preocupa mais com aquelas pessoas que estão chegando, né, às vezes não entende nada do blog diário, e a gente quer deixar para ela uma instrução. Mas, entenda, se você está chegando agora, é interessante que vocês vejam os outros blogs, ok? Para entender como é que eu estou me procedendo deste blog diário, como que eu estou permitindo que evoluir a minha consciência junto com esse blog diário. Entenda isso. Quem acompanha desde o início, os blogs diários está todo aí, igual tem dito no princípio, são 577 dias de vídeos produzidos. Se vocês interessar, vai Deus do primeiro, faz o trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas, certo? Para que vocês compreendam tudo, absolutamente tudo, é necessário de vocês estar vendo todos os 577 blogs que já foram produzidos. Tenho certeza, se vocês dedicar e fazer isso com carinho, vocês não vai perder, né, as suas oportunidades de ter um relacionamento com Deus, permitir se realizar com Deus de todas as formas, ok? Esse é o trabalho do julgamento, né, do juízo final, né, de nós estarmos nos conscientizando, né. Quem está, acompanhando vai ter a graça, a felicidade de, né, de estar, participando de tudo, de várias formas. Hoje existe várias formas da gente estar, trabalhando isso dentro da sociedade de todas as formas, ok? Entenda isso. Então vamos fazer a leitura desse contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Cristo, ela é um sinal, né, do poder de Deus, que todos os corpos entraram em juízo pelo uma significação, pelo um sinal, por aquilo que poderia ser o poder de Deus, mas não é. A gente tem várias formas de expressar o Cristo de Deus como um poder negativo, né, ou um sinal do poder, né, ou baleia espiritual, que é a internet. Existe diversidade, ou o globo, a terra, tudo isso é Cristo, certo? Porque nós estamos em Cristo. Quem não sabe como que Deus formou o Cristo, veja os blogs anterior para que você possa levar isso em vossas consciências, para que vocês não tenham dúvida de nada que está sendo dito. Como eu tenho dito, para que vocês possam compreender, vocês precisam estar vendo todos os outros blogs que foram produzidos, certo? E desde o primeiro, 577 blogs já produzidos. Então vamos lá para a leitura corrida, para a expressão livre, certo? E vamos nos expressar sobre este contexto e ver o que está sendo dito sobre esse contexto e fazer a mediação sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos fazer a leitura deste contexto, mas antes eu quero relembrar uma coisa. Se você estiver aqui e não viu o blog de 576, vejam, porque tudo é uma continuidade. Esses blogs diários, eles estão bem conectados no outro, para que você entenda, às vezes você chegou aqui, o mínimo você tem que fazer é acompanhar todo o título, né? Ou um blog anterior, está tudo na descrição. Tá o título, né, o blog que antecede, o blog que antecipe, dependendo do dia que você estiver vendo, você pode ir pela descrição, que você vai acompanhar tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário com mais praticidade. Entenda isso. Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. A glorificação vai representar o Cristo, sendo que é possível esta glorificação ser uma divisão de bens e representando cada corpo em específico, sendo que o Cristo, ele vai ser representado pelo anticristo na força da união de todas as línguas, podendo ter divisão ou não. Já a glória de um corpo comum vai representar a simplicidade e a realidade deste corpo, e de forma que esta consciência possa entender que ele é um corpo simples de entendimento simples. Esta consciência de compreender a sua unidade na forma de realização vai deixar o seu corpo independente de tudo que possa ser manipulado e evidente
evitando a manipulação para não ser manipulado pela sua própria consciência, pois o conhecimento que o ato manifesto, pois pois é conhecendo que o ato manifesto, e se o ato manifesto for bom, que bem fará, e se for ruim, e que ruim será. Pois é conhecendo que o ato é manifesto. E se o ato manifesto for bom, que bem fará, e se for ruim, e que ruim será, certo? Eu precisei de uma entonação, né, como eu tenho dito, todas essas minhas expressões, eu vou, né, fazendo essas participação da leitura, né, à medida que eu vou, tendo essas dificuldades, vocês também tenha a consciência, certo? Não precisa de confiar inteiramente sobre as minhas expressões. Quem tem conhecimento, ele vai ficando mais esclarecido sobre aquilo que eu estou vendo. Vocês podem praticar, né, as suas próprias consciências, trabalhar elas sem depender de outra forma. E é isso que o contexto está dizendo. O que eu quero dizer mais? Eu já tenho aberto este blog diário falando, né, sobre essa ideia. Se você voltar ao vídeo, você vai ver que eu falei que a divisão de bens, quando, né, um Cristo, ele vai ficar um sinal, ele vai permanecer na divisão de bens. O que que é a divisão de bens? Significa que algumas pessoas, ela vai estar desligado do trabalho social, do julgamento de Deus, que hoje é Cristo, do julgamento, do juízo de Deus é Cristo. Fala assim: todos os corpos entraram em juízo, como que Deus fez? Ele levou todos os corpos em juízo com o poder negativo dele. O poder negativo, ele vem de uma forma ideológica, simbólica, Bíblia significativa, tudo isso. Aí, algumas pessoas têm consciência, então ele ganha a glória de um corpo comum. Aí, mais outra pessoa tem a consciência, nós temos mais duas pessoas que têm consciência, então no meio dessas duas pessoas, nós já não tem mais uma divisão de bem, porque ambos estão entendendo as mesmas coisas de Cristo, certo? E é assim que nós vamos formar um mundo globalizado consciente e representando aquilo que nós era lá no paraíso, quando Deus viera criar o homem simples, perfeito, né, de um corpo simples, de entendimento simples. Aqui ele ganhou uma confusão, né, um foi contra o outro, né, à medida que eu vou contra a ideia do outro, eu caio na divisão de bens. Eu penso diferente que ele, então eu estou dividido com ele. Ele não pensa a mesma coisa que eu, então não temos uma união, não temos um reino de Deus, não temos um juízo de Deus, que hoje é o Cristo, não temos um juízo de Deus. E é importante vocês compreenderem que a relatividade do nosso corpo é ele que nos dá o poder de ser gloriado diretamente com Deus, diretamente com Deus. Aí o Cristo, ele vai representar apenas um juiz, porque quando nós viermos ser realizado com o nosso corpo e todo ali, você está se realizando, eu estou me realizando, eu estou entendendo a mesma coisa que você está entendendo, então nós dois estamos gloriados com os mesmos propósitos, né? Com o mesmo propósito. Cristo, né, que de determinada situação, e não nós aquela pessoa que entende a mesma coisa que eu não vai ficar dividido comigo, ok? Mas o Cristo, ele vai manter, porque vai ter essas possibilidades de algumas pessoas dentro da sociedade criar as suas próprias ideologias, criar suas próprias sociedades correta e tal, então ela vai contra outro e vai gerar essa complexidade das mesmas formas. Mas entenda que onde que tiver um ou dois entendendo as mesmas coisas, se essas duas mesmas coisas for uma coisa relativa aos nossos corpos emocional, nós vai estar sendo gloriado com Deus, certo? De uma certa forma. E o Cristo, ele vai continuar segurando o sinal para explicar outras pessoas que ainda não entenderam o reino de Deus, entendeu que Deus não se divide com o corpo emocional, Deus é poder e pronto. Entenda isso. Então vamos lá, né? Entendendo isso, vamos para a expressão livre. A glorificação vai representar o Cristo, sendo que é possível esta glorificação ser uma divisão de bens e representando cada corpo em específico, né? A divisão de bens, vamos reforçar mais isso. Já tenho dito, mas vamos falar. A divisão de bens, ele vai representar aquilo que é realidade para mim, aquilo que é realidade para você, certo?
Se eu estiver entendendo ao contrário de você, nós estamos divididos, né? Ou seja, sei lá, você está entendendo uma coisa, eu estou entendendo uma outra coisa, então um de nós dois pode estar errado, né? Aí, se eu vou para outra pessoa, a pessoa já está entendendo as mesmas coisas que eu, fala assim, ele é real, eu também sou real, então essa pessoa que está entendendo diferente de mim, vai ficar excluída. Então, se nós dois estivermos agradando a Deus, tiver uma relatividade entre eu e ele, então nós temos mais realidade. E outra pessoa que está fazendo confusão na sociedade, separe ele. Separe ele, porque a divisão de bens são aquilo que as pessoas criam seus atos independente, eles são independentes. Mas independente, que eu quero dizer, fora do reino de Deus. Porque se nós temos dois grupos, do ato consciente e do ato inconsciente, nós temos o ato consciente e o ato inconsciente, qual que é o de Deus? O consciente. E os outros inconscientes, tudo, eles estão separados de uma certa forma, entendendo coisas que são deles mesmos. Então, é isso que tem hoje, a divisão de bens, ela é dividida assim, pelo inconsciente e pelo consciente. O correto é que todos os corpos sejam conscientes. Aí acaba a divisão de bens. Todos os corpos têm consciência, acabou a divisão de bens. Entenda isso. Uma pessoa tá negando a outra está gerando confusão dentro da sociedade, então a divisão de bens ainda continua, certo? De forma que hoje, quando nós falamos de consciência, nós falamos de um relacionamento íntimo com Deus, independentemente da sociedade, independentemente da ideologia, independente de qualquer coisa. Esse ser que faz uma divisão de bens pelo um bem com Deus, então eles estão separados da sociedade, eles estão separados de todas essas coisas aí. Ele tem uma intimidade com Deus. Aí, outras pessoas, elas estão em crise, então elas estão separadas dessa intimidade que é minha. E Deus, mas aí todas as pessoas têm uma consciência boa, né? Tá se relacionando no reino de Deus de uma forma compreensível, de uma forma real, entendido. Então acabou a divisão de bens, certo? Mas entenda que o que eu quero dizer, a divisão de bens, ela vai relacionar duas pessoas, duas ou mais pessoas, certo? As pessoas que têm esse reino de Deus em seu coração, têm essas intimidades, elas não terão divisão de bens, dentro desse ato consciente, não terá divisão de bens. A divisão de bens vai ser para aquelas pessoas que pratiquem o mal, certo? Aquelas pessoas que estão se separando, estão fazendo violência dentro da sociedade, divisão de bens para elas. Separa ela dos outros grupos, vamos seguir aqui o caminho, certo? E deixa ela, né, hoje é muito flexionado, deixa ela dentro da sociedade, trabalhe a consciência dela, vai devagar, não precisa de você estar apontando, julgando as pessoas, não. Deixa Deus fazer o trabalho. Tudo isso é um trabalho de conscientização, certo? Sem de levar agressão, sem, você está separado de Deus, eu não preciso falar nada, certo? As pessoas, a forma que ela vai ganhando relatividade nesse tempo, o corpo dela vai entrando em crise, ela vai aprendendo que isso, o que ela está fazendo, é uma forma errada, certo? Não precisa. Esse corpo nosso, ele é muito disciplinador, ele mostra quando a gente está fazendo a coisa errada. Não precisa que você fique aí fazendo guerra com o outro, porque senão você também vai ficar excluído do reino de Deus, porque tudo para Deus é uma consciência, é uma espiritualidade. Não é nada que você pode mudar as pessoas na violência, na agressão, qualquer coisa que vocês queiram fazer, fora daquilo que é consciência para Deus, é errado, certo? Entenda isso, de todas as formas. Vamos lá. Sendo que o Cristo, ele vai ser representado pelo anticristo na força da união de todos os corpos e podendo ter divisão ou não, né? Quando existe o anticristo, né, que são conscientes, eles têm uma realização com Deus, certo? Para manifestar até mesmo a ideologia dentro da sociedade. Eles são entes, pode olhar aí. Pode olhar os grandes músicos, os grandes astros, eles estão fazendo música, muitas coisas dentro da sociedade significativa e deixando os outros corpos flexionados, e eles têm intimidade com Deus. Pode olhar aí. Aí, nesse tempo que é a força da união, vai existir o anticristo que é inconsciente e o anticristo consciente. Esse anticristo consciente, ele já é o reino de Deus, ele já é a glória do corpo comum, ele já é o reino de Deus, ele já é o reino de Deus. Mas ele está muito negado, está muito ideológico, já é o reino de Deus. Está todo mundo fazendo a vontade de Deus.
né, qualquer coisa que eles estão apresentando, levando, conhecimento às pessoas, ele já é parte do reino de Deus, já tem uma intimidade com Deus, entenda isso, certo? Entenda isso. Aí, aos outros corpos que não têm consciência, tá aí fazendo confusão, querer brigar, matar, sei que tem lá, esse já é divisão de bens. O reino de Deus, no reino de Deus, não há divisão. No reino de Deus não há divisão, certo? Não tem divisão no reino de Deus. Entenda isso. O que tem divisão são aquilo que não é reino de Deus é dividido, certo? Aquilo que não for de Deus é dividido, é separado daquilo que é de Deus. Entenda isso, certo? Se nós entendemos as mesmas coisas de Deus, nós estamos reunidos pelo reino de Deus, né? Reino significa muita gente unida por um propósito, por uma realidade, por um firmamento, né? Real daquilo que nós somos, daquilo que Deus é para nós, né? Consciência, vida, tudo isso. Entenda isso. Já a glória de um corpo comum vai representar a simplicidade e a relatividade deste corpo, né? De forma que esta consciência possa entender que ele é um corpo simples, de entendimento simples. Esta consciência de compreender a sua unidade na forma de realização, ela vai deixar o seu corpo independentemente de tudo que se possa ser manipulado, né? Aqui, quando você tem uma intimidade com Deus e tem uma relatividade, e no tempo de Guerra Fria você não pode relacionar dependência a outras pessoas, porque essa dependência que você estiver relacionando a outras pessoas, ela vai te contaminar você. Porque se você relacionar uma dependência à pessoa, ela vai te contaminar, certo? Os objetivos, os planos objetivo, ele relaciona diretamente à sociedade. Qual que seria mais ou menos essas dependência? Dependência emocional. Eu ter uma carência para mim estar relacionando o meu filho, ou relacionando a minha esposa, ou relacionando a minha mãe. Então, isso vai me deixar eu vulnerável, né? Mais possível, com a mais possibilidade das pessoas me manipularem, porque à medida que eu estou relacionando dependência emocional, eu estou falando para ela, me manipule, me manipule, me manipule, me manipule. Agora, quando eu falo: "Não, esse aqui é o limite para mim", a pessoa já entende que você tem consciência nesse seu espaço, então ela não vai arriscar manipular você, porque você está consciente naquilo que é seu espaço, entenda isso. Então, isso é uma realidade e isso tem que sempre quando falamos de emocionalmente, você sempre tem que ser independente, quando é emocionalmente, principalmente as pessoas que representam cargos sociais, né, que é um professor, ele tem que ser independente emocionalmente de qualquer forma, entende? Um esposo, um professor, né, sei lá, qualquer pessoa tem que ser independente de qualquer forma, até mesmo para uma esposa, ela tem que entender aquilo que é espaço dela, para que ela não venha, né, relacionar mal ao seu marido de uma certa forma, certo? E entendendo que existe relatividade, tempo para você relacionar cada coisa, são delicado e tudo isso que está sendo dito. Não pegue nada e faz um bolo, não. Faça isso em caixinha separado, certo? Para você ganhar uma relatividade. Tudo são formas de conscientização e pode se caber em qualquer em diversidade, pensamento, desde que você tem consciência de tudo que você está falando, seja filho, seja marido, seja esposo, seja político, seja professor, tudo isso pode ser relacionável à forma que vocês tenham consciência em tudo que está sendo dito, ok? Então, entenda, a ideia de você ser um corpo simples, de entendimento simples, e entender que você possa realizar nesse corpo só uma vez, isso te dá uma realidade, uma intimidade com Deus e de você estar relacionando em vez de você relacionar uma dependência à pessoa, a um outro corpo emocional, você relaciona essa dependência a Deus. Muitas das vezes eu fico olhando, né, o tanto que, né, são muitas coisas que acontecem socialmente e que seja inexplicável, e a forma que você fala assim, você entende, fala assim: "Ah, Deus é o poderoso, ele faz tudo e pode fazer tudo". Então você fica mais tranquilo.
Você não precisa falar: "Ah, foi culpa sua que fez isso, que aquilo", julgando as pessoas pelo aqueles processos evolutivos, a qual Deus estava te dando um conhecimento, né. Às vezes eu vejo muitas pessoas entrando em crise por causa de questão financeira, às vezes ele está no baixo nível, dinheiro, querendo tem muitos projetos e pouco dinheiro, digamos assim, ele começa a murmurar e tal. Entenda, o processo é esse. Certo? Se Deus quiser que você fique rico, você fica rico. Eu já vi pessoas, né, improvável, vamos dizer isso, improvável, ficando milionário, com uma coisa que as pessoas podem dizer: "Nossa, é isso aí que fez você milionário?" É praticamente Deus entregou, fala assim: "Toma isso aqui para você se faz aí, né, o trabalho, vamos seguir em frente", mais ou menos isso. Mas entenda que a forma que, né, às vezes a pessoa fica: eu, né, faleceu fulano, né, ou, foi a óbito, né. Não, aconteceu tudo é o tempo de Deus, as coisas acontecem. Deus pode dar vida, pode tirar vida, pode fazer o que quer, pode dar dinheiro, pode tirar dinheiro. É um processo evolutivo, os caminhos vai indo assim, ó, desse jeito mesmo, certo? A pessoa fala assim: "Ah, eu não sou rico porque eu deixei de fazer tal coisa, eu não tive tal, conhecimento". Não, é um processo. Você está tendo agora? Então vamos lá, vamos seguir em frente, vamos seguir o conhecimento, vamos seguir um conhecimento, vamos relacionar isso de uma boa forma, e você não vai entrar em crise, você vai ter dinheiro, ainda tem dinheiro, ainda paz, ainda tranquilidade, mas tudo é uma forma, é um processo, é relatividade do tempo, é relatividade do nosso corpo emocional, é a permissão de Deus, né, que vai, abrindo as portas, a gente vai passar tranquilamente, nada com violência. Falar assim: "Ah, eu deixei de fazer aquilo", ficar murmurando. Não, faça daqui para frente, ganha consciência, vai vivendo sua vida tranquilo. Não tenha pressa não, vai tranquilo, tá? Deus está no controle de tudo, entenda isso. Então isso e quando você deixa de relacionar o problema ao outro, dependência ao outro, você também deixa de relacionar um problema ao outro corpo emocional. Relaciona as coisas a Deus. Ó Deus, está na hora de, né, sei lá, ter uma liberdade financeira? Não, tá na hora não. Sabe o caminho, né, às vezes você sabe o caminho, mas você não quer ir. "Não quero ir, vou ficar aqui tranquilo", né. Vamos fazer o trabalho. Tem muita gente ainda para a gente chegar, né, a ver os processos, como é que Deus faz as coisas, tudo no tempo dele, tempo determinado dele, né. Tudo depende, tudo tempo dele, certo? Não tenta, precipitar achando que você está perdendo tempo, você não está perdendo tempo. Se você está ganhando conhecimento agora, trabalha isso aqui tranquilo, ó, deixa as coisas fluir. Eu vejo, por exemplo, a ideia do poder econômico, por exemplo, a liberdade financeira, né, eu vejo que, olha, qualquer coisa que sobre o conhecimento, eu vejo a sociedade como que está movimentando a economia, né, hoje eu fico olhando para a movimentação da economia, eu vejo a possibilidade que, ó, de 5 nessa vida simples que eu estou vivendo aqui, com o meu trabalho, com a minha rotina, eu vejo possibilidade simples, assim, ó, de eu estar me aplicando a um projeto e com 3, 4, 5 anos, eu já com esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui, e eu então conseguir uma economia boa, controlar minhas finanças, né, pagar as minhas dívidas, sobrar um dinheiro ainda posso viajar para qualquer lugar, mesmo nesse meu trabalho simples que eu tenho hoje. O que que eu quero dizer? É um processo tranquilo. Se você é um corpo simples, de entendimento simples, você entendeu que você pode realizar só uma vez, não tenha pressa. Trabalhe a sua consciência sobre a relatividade do tempo junto com o seu corpo emocional e as coisas vai acontecer na forma daquilo que Deus queira que você quer que acontece. Principalmente se você é um ato missionário, nada que você fizer, né, você vai, chegar ao caminho que é um plano seu, porque o plano sempre é de Deus, entenda isso. Quando você entender isso, você vai parar de fazer força, né, aí entenda isso, certo? E se você é um ato missionário, você sente que é um ato missionário, não tenta precipitar, mudar as coisas da sua forma, que isso, não vai dar, porque antes Deus está querendo te mostrar alguma coisa que você possa amadurecer, para que você possa relacionar isso lá na frente, mostrar às outras pessoas, ganhar conhecimento, sabedoria, essas marcas, ela deixa na gente uma coisa, boa para a gente ter conhecimento, certo?
essa vida, né, do baixo aqui, tranquila, dessa é muito muito tranquilo, ok? Entenda isso. Depois que você entendeu que você deve relacionar dependência a Deus e não o corpo emocional e evitar que você seja manipulado por outro corpo emocional, vamos então para terminar esse contexto. Vamos acabar de ler. E evidentemente, e evitando manipulação para não ser manipulado pela sua própria consciência. Bom, vamos parar aqui. Eu ia ler, acabar de ler tudo, mas evitando manipulação. Você já viu que muita gente acha que tem conhecimento, consciência, mas ele cria um padrão social e fala que isso é uma consciência. Criar um padrão social não é uma consciência. Eu estar repetindo todas as coisas, toda a vez que eu vou fazendo, repetindo, 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 e um padrão não é, certo? Porque, quando você cria um padrão, você sobre aquele seu corpo emocional, para você controlar o seu corpo emocional, então você está se permitindo a sua consciência manipular aquilo que poderia ser bom para você, certo? O ideal é você ser relativo a tudo. Se você estiver criando algo para relacionar a sua sociedade, mesmo que for uma coisa estrondosa, que te dê muita consciência, que te dê muito domínio sobre o seu corpo emocional, você ainda vai estar seguindo um padrão, você está criando. Outra hora ela vai te gerar uma crise e esse seu corpo emocional, ele vai se voltar contra a sua consciência. O ideal é você ser relativo, tranquilo, suave, certo? O que que eu quero dizer? Suponhamos que você tem uma meta de ganhar consciência e fazer: "Ah, eu tenho 7 dias de jejum, né, vou ficar 7 dias e durante 7 dias eu não vou comer, não vou beber", beleza, 7 dias, certo? Aí você fez isso um mês, né, deu tranquilo, você ganhou uma experiência, ganhou uma consciência boa sobre o seu corpo emocional, está dominado com o cor com o teve aquela boa consciência, mas aí no outro mês você faz: "Não, tem que fazer isso de novo, vou criar outra meta e vou fazer isso de novo". Aí no outro mês você faz de novo, 7 dias. Você, né, está criando um padrão, você está criando um padrão. A princípio, quando você é novidade para você, que você está relacionando o seu corpo emocional para ganhar uma consciência acima dele, é uma novidade, é bom. Mas depois que você cria uma meta, um padrão, criou uma meta, um padrão, então deixa de ser uma relatividade, você está criando alguma coisa para o seu relacionamento social, né. O certo é você jogar bola hoje, né, jogar peteca amanhã, né, ir no futebol, no outro dia, né, tomar um café com a sua esposa, né, outro dia você faz aquilo, e ganhando essa relatividade, deixando que o tempo vai moldando essas coisas, então vai ficando bom. Agora, se isso faz parte de um trabalho seu, né, tudo bem, você: "Ah, entendi que isso aqui é um trabalho", tranquilo, segue o seu caminho, certo? Mas entenda que para você disciplinar o seu corpo emocional com a sua consciência, ela não pode ser um padrão, certo? Ela não pode ser um padrão, ela tem que ser uma coisa relativa. Tem que ser uma coisa relativa, para que você, no futuro, não venha relacionar essa carência, essa dependência do seu corpo emocional, porque ele vai te deixar um déficit emocionalmente, de ser uma coisa assim: "Ah, eu ganhei muita sabedoria, sei que tem lá, nesse trabalho eu ganhei muita consciência". Aí, às vezes, o corpo emocional já está manifestando uma coisa negativa, você não está observando, mas ele já está te mostrando uma coisa negativa, ele está te mostrando um déficit de uma incompreensão com ele, porque tudo é relativo. Eu tenho uma consciência de um corpo ausente, daquilo que Deus criou o meu corpo, no fu no passado, né, aquilo que Deus criou meu corpo e fez eu habitar em Cristo, em um corpo estranho, então o meu corpo ausente, ele se tornou uma consciência do meu corpo interior para dar uma relatividade com esse meu corpo emocional do presente, esse meu corpo emocional do presente. Então eu tenho que ser relativo consciência e corpo emocional, para que eles façam uma energia, porque os 2 têm grandes boas energia.
certo? Os 2 têm grandes boa energia, todos os 2. Vê aí, ó, você tem um corpo emocional, você acha que consegue viver com ele? Você não consegue viver. Ah, você tem uma consciência de um corpo ausente, você acha que você consegue viver com ele? Não, os 2 é relativo, tem que ser relativo. Se você manifestar muito em um, você vai ficar um déficit com o outro. Se você manifestar muito com esse, você fica um déficit com esse. Entenda? Tudo tem que ser relativo, alinhado. Porque qualquer coisa que você faça, por mais que seja consciente, você vai deixar esse corpo em prejuízo e logo ele vai te fazer você manifestar alguma coisa negativa sobre essa sua consciência. Entenda, tudo é relativo, certo? Nossa consciência, nosso corpo ausente, ele faz uma relatividade com o nosso corpo presente, certo? E o nosso corpo presente, ele faz uma relatividade com o tempo. E o nosso corpo presente, ele faz uma relatividade com o outro corpo emocional. E que na hora que você for fazer uma relatividade com outro corpo emocional, aí que ele vai demonstrar uma dependência, que ele foi maltratado por uma consciência, aquilo que foi ausente, aquilo que ele entendeu que ele é a grande espiritualidade, então ele vai mostrar um déficit, então ele vai relacionar isso a outro corpo, certo? O certo é você ter consciência, o equilíbrio de tudo, para que você não leve prejuízo e nem tome prejuízo, né, de uma certa forma, de várias formas. Ou se você vai relacionar a outro corpo emocional, ou se vai relacionar a sociedade, o tempo, ou você vai relacionar a Deus, ou você vai relacionar fazer um trabalho para Cristo, qualquer coisa, são muitas possibilidades. Ou você vai conscientizar em você mesmo, eu estou tranquilo, eu estou satisfeito, o que eu quero é só paz, tranquilidade. Então eu entendo que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, certo? Na hora que eu quiser buscar alguma coisa dentro da sociedade, eu vou lá, faço a minha relatividade, relaciono isso tranquilo, sem levar prejuízo a alguém e tal, vou lá, volto, né, vou lá na sociedade, pego o que eu quero e volto para minha casa tranquilo, estou em paz, né, vou ouvir uma música, vou fazer uma coisa que eu me sinto bem, só isso, só isso. Entenda como é que isso é interessante, certo? Eu não preciso de pessoas para mim me sentir bem. Em qualquer lugar que eu estiver, eu estou bem. Mas apareceu a pessoa? Não, eu sei relacionar ela, tranquilo. Eu aprendi a tudo tranquilo, aí eu vou estar feliz na presença da pessoa, porque é isso. Relatividade é isso, certo? Entenda isso. Pois o conhecimento que pois o conhec pois é conhecendo que o ato é manifesto. Deixa eu entender aqui. Deixa eu colocar uma entonação. Pois é conhecendo colocar uma afirmação aqui, eu acho que é bem isso que faltou. Pois é conhecendo que o ato manifesta, pois é conhecendo que o ato manifesta, certo? Pois é conhecendo que o ato manifesta, certo? É isso. E se o ato manifesto for bom, que bem fará, e se for ruim, e que ruim será. Você entende que tudo que nós manifestamos é uma relatividade. É com outro corpo? É uma forma. É com Cristo? É uma forma. É com Deus? É uma forma. Cada ato que você manifesta tem uma forma. É um plano objetivo? É uma forma. É uma esposa? É uma forma. É um filho? É uma forma. É uma mãe? É uma forma. Entenda isso. Né, vamos de novo aqui, falar de novo aqui, porque eu tenho dito muito sobre os padrões que as pessoas criam para relacionar outras pessoas. Se é uma ideologia, né, é para Cristo, é uma forma, certo? Pra você trabalhar, né, que hoje é muito produtivo. Mesmo se for padrão, eu estou dizendo isso para que vocês tenham ciência, mesmo se for um padrão que você criou para relacionar, no tempo de hoje de unificação, ela ainda é bom. Só que vocês têm que fazer essas observações para que vocês não precisar criar o seu relacionamento social, porque tudo é relativo. Eu sou relativo a outro corpo, eu sou relativo aos meus planos objetivos, eu sou relativo ao meu filho, eu sou relativo à minha esposa, eu sou relativo a tudo. E cada um desses relações são uma forma independente, separados. São várias ideias, entenda? Não se limita a apenas uma coisa só, entenda isso. Deixa as coisas evoluírem, ok? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo só se você estiver sentindo realizado, certo? Se você não estiver sentindo realizado, não precisa de você escrever, não precisa de sinalizar, tá tudo certo, ok?
Acompanhe o próximo blog, o blog de 578, muito interessante tudo que está sendo dito, certo? Este blog diário ficou muito explicativo. Vocês tenham ciência em tudo que está sendo dito para que vocês levem isso em suas consciências de uma forma respeitosa, com carinho, com respeito, para que nós podemos deixar essa divisão de bens, né, de estar sendo negado para a gente fazer uma união para o reino de Deus agora, né? Fazer uma união para o reino de Deus para que nós possamos relacionar isso às nossas bondades, os nossos atos manifestos de uma forma boa, ganhando relatividade com seu irmão, ganhando uma relatividade com seus planos e objetivos, ganhando relatividade com a sua esposa, fazendo isso uma coisa real para todos, saber relacionar cada coisa, natureza, relacionar o outro corpo emocional, são diversidade. Faça isso, ok? Se você só se inscreva, se analisa, se você estiver sentindo realizado com Deus, né? Se estiver sentindo parte desse reino de Deus, só se você estiver sentindo parte dele. Se você não estiver sentindo, isso é coisa do homem, tranquilo, fica na sua, tá tudo certo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.